Olá, senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio do podcast Sem Arrudeio. Você sabe que aqui o papo é reto, né? A gente não tem muito essa coisa de estar dando volta para chegar no assunto, não. Até a apresentação da gente é rápida. Para você que está acompanhando a gente no YouTube, segue nossas redes sociais lá no TikTok, lá no Instagram também, no Instagram, para você conferir tudo, inclusive os cortes também, que são muito legais, tá? Sem Arrudeio oficial, meu amigo Léo. Léo, hoje convidado é especial e a responsabilidade de apresentar é sua. Meu amigo, que honra. Você que está vendo hoje aqui, o nosso convidado, ele vem da Marinha do Brasil. Hoje ele é dentista e é pastor sênior da CC Videira Natal. Senhoras e senhores, com você, nosso amigo pastor Edmilson. Aí. Obrigado, meu amigo. Só apenas consertando. O pastor sênior na Videira é o pastor Costa Neto. Pastor de campo, Nós isso. somos pastor de campo. Perfeito. Estamos aí há 17 anos. Há 17 anos atrás trouxemos a Videira para Natal com 4 pessoas. A videira chegou em Natal que ano? Em 2007. 2007. Nós trouxemos em 2 de julho de 2007, nós fizemos o primeiro culto da Videira em Natal, isto inclusive na minha casa. Quantas pessoas? 14 pessoas começamos, né? Eu saí de uma igreja, eu pertencia a outra igreja, e chamei esse pastor. Isso aconteceu o seguinte, esta minha igreja estava fazendo um congresso em Fortaleza. Aí nós fomos para Fortaleza. Aliás, nós íamos sair na sexta-feira para Fortaleza. Na quarta-feira, recebemos um comunicado dessa igreja que não haveria mais o congresso. O que é que nós fizemos? Já estamos com passagens compradas, com hospedagem reservada. Então, nós fomos para Fortaleza. Eu, Rosângela, Ismael e Janice. Bom, vamos para Fortaleza passear. Eu já conhecia o pastor Costa Neto. Cheguei em Fortaleza, liguei para ele. Costa, estou aqui em Fortaleza, tudo bem? Ele, você está em Fortaleza, sim. Vamos sair para jantar hoje? Vamos. Nesse jantar de Fortaleza, saiu a Videira de Natal. Nesse jantar, um dia, ficamos numa mesa. Eu, Costa Neto e Ismar. Na outra mesa, Rosângela, Janice e Nenê, esposa de Costa Neto. E aqui saiu o papo igreja e terminou ele dizendo assim, Edmilson, como é que você está na igreja? Eu, caminhando. Rapaz, eu sonho abrir um Videira em Natal. Eu tenho orado com o Nenê. E Deus tem me mostrado você, Rosângela. E ficou aquele suspense, né? Ismael disse, é bom, dá certo e tal. Ok. Fomos embora, não comentamos nada com as mulheres. No outro dia, voltando para jantar de novo. E ali ele disse assim, olha, vou fazer um comunicado para vocês. Nós vamos abrir uma Videira em Natal e o pastor vai ser Edmilson Rosângela. Aquilo foi um choque para Rosângela, para Janice, para todos que estavam ali. E voltamos para Natal. Quando chegamos aqui em Natal, vamos orar 3 meses para Deus confirmar aquela colocação do Costa Neto. Oramos 3 meses e ele dizia, e daí? Eu disse, está confirmado, vamos lá. Porque Natal sempre foi chamado de cemitério de pastores. E quando eu trouxe essa ideia para Natal, todos foram unânimes. Não, dá certo não. Dá certo não. Eu disse, dá. Dá sim. E deu certo. Começou com 14. 14. E hoje? 6 mil. E começou realmente com 4. 4? Primeiro culto foi na minha casa e nesse dia do culto, do primeiro culto, 2 de julho, desculpa, eu estava agendado para pregar no congresso de uma outra igreja. A minha mulher que me pregou nesse primeiro culto da Videira. Aí eu preparei toda a parte administrativa da Videira, a parte de estatutos, de regimentos, de CNPJ, toda a parte legal da igreja. Depois que nós preparamos toda a parte legal da igreja, aí eu disse assim, Costa Neto, nós vamos apresentar oficialmente a Videira na cidade de Natal. Mas só depois que nós estávamos com a parte legal pronta. Aí dia 29 de setembro de 2007,
nós apresentamos a videira de Natal. Eu convidei pastores, amigos nossos, membros de outras igrejas, apenas para pegar essa inauguração. De Fortaleza vieram uns 10 ônibus. E para encontrar esse prédio da primeira, onde funcionou a videira? A videira. Aí nós fomos. Depois de sair, apresentamos, saímos para o Hotel Maine. Hotel Maine, lá no 5º andar, tem um espaço lá para 70 pessoas. Aqui na Salgado Filho. Na Salgado Filho. E quando nós começamos lá com 70 pessoas, nós começamos com 14, 10, 4, 3. Começamos. Que o difícil é começar. Você pode começar. E depois passamos um período lá, quando chegou os 70 lugares foram ocupados e não tinha mais espaço, as pessoas ficavam na porta e nós precisávamos de uma identidade. A igreja tem que botar placa. O hotel não tem identidade, não tem placa. Os nossos cultos eram somente nos domingos. E nós precisávamos de um culto de oração na quarta-feira. Precisávamos de um espaço para ouvir pessoas, para ouvir a comunidade, para marcar gabinete. Aí nós saímos de lá e fomos àquele prédio vizinho de frente à lateral da HE. Tem a Horto Rio, na esquina, ali na esquina, esquina com esquina. Horto Rio, tem um prédio que nós reformamos aquele prédio completamente. Eu lembro que na época nós gastamos R$200 mil que nós estávamos guardando todo domingo. Pagávamos o hotel, o tesoureiro era Ismar Seguro, né? Que é muito importante. Empresário, né? Sabe o que significa, sabe o que custa dinheiro. Ismar segurou, nós tínhamos R$200 mil na mão, gastamos ali, compramos som, reformamos o prédio completamente, fizemos o necessário. E depois, minha mulher é muito caprichosa, ela foi trabalhar todo domingo. Nós tínhamos uma cantina que ela preparava lanche, pedia lanche, etc., e vendia ali. Aquilo a gente foi arrecadando dinheiro, comprando cadeiras, comprando isso, comprando aquilo, com os dinheiros arrecadados ali, fora as entradas. E depois nós fomos continuando. Ali nós tínhamos espaço para 300 pessoas. Então nós saímos de 70, fomos para um espaço de 300 pessoas. Mas chegou o tempo em que lotou completamente. Aí nós começamos a fazer um culto, 2 cultos, 3 cultos, 4 cultos, 5 cultos. Não dava mais. Isso no mesmo dia, não? No mesmo dia. Hoje nós temos 5 cultos no mesmo dia. Os nossos cultos 9, 11, 16, 18 e 20 em Capim Macio. 10, 17, 19 e 30 em Candelária. 16 e 18 e 30 na Zona Norte. São os nossos cultos. Todos lotados. Todos. Aí nós fomos para Capim Macio. Fomos para um espaço para 800 cadeiras, sentados, fora as laterais, em pé, não sei o quê. Pegamos Capim Macio. Depois abrimos um braço, um quarto que nós chamamos, lá no restaurante Ginza, Antigo Ginza. E depois dali, nós saímos para hoje Candelária. Candelária, depois da reforma, vai pegar na faixa de 1.500, 2.000 pessoas no templo. Então hoje temos 5 cultos em Capim Macio, na faixa de 800 a 1.000 pessoas por culto, todos lotados. 3 cultos lotados também, totalmente em Candelária. 2 cultos lotados no norte. Assim nós continuamos na igreja. Pastor, sem querer interrompendo, o Tom já interrompendo, se a gente parar para analisar o censo do IBGE, você vai perceber que o evangelho, ele é a religião que mais cresce
né? E se a gente trouxer essa informação para dentro da videira, o senhor está saindo de 2007 com 14 para hoje, mais ou menos. Com 4 pessoas, hoje para 6.500 membros em 3 polos, e as boas línguas disse que ainda vai ter uma expansão para Mossoró. O que o senhor acha que leva isso, não só a expansão do evangelho, mas sim a expansão da própria videira? Porque se parar para analisar, a gente pode até ser, não vou ser leviano e dizer, mas a videira é a igreja evangélica que mais cresce no Rio Grande do Norte hoje. Existe uma palavra-chave para tudo isso: amor. Quem chega lá, não interessa a origem, não interessa o status social, não interessa a cor, ele será amado. Será amado como qualquer outro, não discriminado. Nós temos um cuidado muito grande para não discriminar ninguém. Não interessa como você entre na igreja, cabelo preto, azul, amarelo, não, é abraçado da mesma maneira. Porque nós vamos pregar a palavra e o Espírito vai convencer. Vai haver uma mudança natural, sem pressão, sem ter que fazer. Porque o convencimento não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Pastor, o senhor fala num ponto onde a gente vê a maioria das igrejas, se é alguém envolvido com droga, ele entra na igreja, no primeiro encontro lá, eles tentam fazer uma lavagem cerebral. Isso não apenas no usuário de droga, mas, por exemplo, um gay, né? Um gay entra na igreja e a maioria das igrejas vão falar para ele o seguinte: olha, é pecado, e você está vivendo no pecado, e vai para o inferno, e vai ser castigado por Deus. E lá na videira, como é que funciona essas pessoas? O usuário de drogas, por exemplo, ele está sentindo falta, ele está sentindo um vazio. Certo? Ele quer encontrar Deus, mas ele tem medo de ir numa igreja e ser rejeitado. Rejeitado quer sofrer algum preconceito. O gay se afasta da igreja, o gay LGBT, são tantas, né, siglas que... E ele não vai para a igreja também muitas vezes com medo desse julgamento. E como é que funciona o acolhimento na videira? Da maneira que nós acolhemos você, acolheremos Léo, acolheremos ela, acolheremos a dona Edileuza, que estava aqui. Edileuza, da mesma maneira. Simplicidade, amor, não julgamento, não apontar dedo. Porque quem somos nós para apontar as pessoas? Porque não está escrito nada aqui na frente. Mas eu posso estar falando com você uma coisa agora e estar com um pensamento lá em outra, completamente diferente. Pensamento mau, pensamento que não agrada a Deus. E ninguém está vendo, não é isso? Então quem sou eu para julgar alguém? Deus faz o papel dele. Que a gente apenas vê. Nós... Jesus andou com todos. E a gente vê muito assim, Jesus. entra o usuário de droga, né? Entra a pessoa lá, e a primeira coisa que você vê na igreja, o pastor coloca logo a mão: você, a partir de hoje, está curado em nome de... De jeito nenhum, nós não fazemos isso. Jesus entrava em todos que é lugar. Olha, Jesus entrou na casa de Levi, que era um prostíbulo. Jesus entrou na casa de Zaqueu, que era um ladrão, corrupto, etc. Agora, eu posso, como crente, como pastor, eu posso entrar em todos os lugares? Sim. Agora, aqueles lugares não podem me influenciar. Eu que vou deixar me influenciar. Onde Jesus entrava, ele deixava a sua influência. Eu estava lendo outro dia um livro de Philip Yancey, um autor americano, gosto muito dele. E ele estava contando a parábola do filho pródigo. Ele criou imagem de Jesus na casa de Levi, que hoje é Mateus, que escreveu o Evangelho para os judeus, que era um prostíbulo. Jesus disse assim: vou na tua casa, Levi. Pedro só faltou morrer nesse dia. Mas Jesus foi lá. Segundo Felipe Anderson,
Jesus foi entrando na casa de Mateus, de Levi, e ele viu lá o pessoal bêbado, drogado, prostituto, mesa tudo cheia de bebida, de drogas. Aí saiu Levi, segundo o relato ele criando a história. O Levi disse assim: o senhor deu uma palavra. Jesus disse: não, eu vou contar uma história. Segundo Philip Yancey, ele contou a história do filho pródigo ali naquele lugar. Imagina, Jesus contando a história. Um rapaz tinha posses, pediu todas as posses, saiu para o mundo, caiu na prostituição, nas drogas, Torrou nos tudo. vícios, torrou tudo, voltou para casa sem nada. Imagine, quando Jesus terminou de contar essa história, como estava a cara de cada um, como estava. Então, essas influências é que nós temos que deixar nos lugares. Nós temos que mudar o ambiente, não o ambiente nos mudar. E não o ambiente me mudar. Chegar um drogado, um homossexual lá na igreja, quem vai mudar ele, não? Quem muda ele é o Espírito Santo. Mas nós vamos mostrar a ele um outro ambiente. Um ambiente de não discriminatório, um ambiente de amor, um ambiente em que ele vai se sentir à vontade. E ele, na outra, ele traz o colega. Pensa assim: ó, não fui discriminado, ninguém apontou o dedo para mim, eu não fui, ninguém olhou diferente. Outro dia, o pastor Costa Neto estava falando. Lá na videira de Fortaleza, um belo dia, entram duas moças de mãos dadas. E ele disse assim: tem lugar? Não, senta aqui na frente, senta aqui. Ninguém olhou para aquela moça assim, discriminado. As duas de mãos dadas. Depois, cada um saiu para a sua vida. Estava escutando outro dia um testemunho do pastor da Igreja Assembleia de Deus do Bom Sucesso. Ele estava dizendo o seguinte: um belo dia, ele está pregando na Cinelândia. Que é no centro do Rio. No centro do Rio. Pregando esse culto de rua que a Assembleia faz, né? Aí ele disse: tinha um rapaz lá, não sabia se era um rapaz, se era uma moça, todo pintado, sapato alto, postiços, etc, cheio de silicones. No final, aquele rapaz se dirigiu para ele e ficou olhando para ele. Ele até se chateou, disse assim: o que você quer comigo? Ele até julgou aquele rapaz. Aquele rapaz começou a sair lágrimas dos olhos dele. Aí ele disse: pastor, tem jeito para mim? Ele disse que abraçou aquele rapaz como um filho. Orou por ele ali. Você mora onde? Ele disse assim: mora em tal lugar. Ele disse: em tal lugar tem uma igreja de um amigo meu. Vou ligar para ele. O cartão dele está aqui. Vai procurar que eu vou ligar pessoalmente para ele. Um ano depois, ele estava recebendo um telefonema desse rapaz, convidando ele para o casamento dele. Hoje é obreiro da igreja, casado. O ambiente transforma. O ambiente transforma. Não só o ambiente. Ele tem uma frase que é da autoria dele, que ele fala assim: crente não anda com crente. Ele tem que frequentar todos os ambientes nesse mesmo pensamento, de que o ambiente não pode mudar você. E o crente andando em outros ambientes, talvez ele possa até capaz de mudar o próximo, de trazer o próximo para dentro da igreja. Essa mudança nas pessoas, pastor, a gente vê uma nova geração muito desapegada de tudo, inclusive da fé. Acesso tudo fácil hoje. Muito fácil, clique no smartphone na mão, internet, e liberdade, libertinagem também. Drogas, álcool. A gente vê aí o acesso muito fácil desses jovens a tudo isso. E para quem é pai, para quem é mãe,
é algo desesperador. Porque a gente não sabe como controlar esses jovens. E hoje, diferente da minha época, que meu pai e minha mãe proibiam, hoje dificilmente você vai conseguir proibir um filho, um adolescente de fazer determinada coisa. Porque na minha época, eu não fazia nem na frente nem por trás dos meus pais. Mas hoje, os jovens, ele pode até assim, o pai dizer e a mãe falar, ó, você não vai fazer isso. Mas por trás ele faz, porque ele é desafiador. Como é que a igreja, a videira, por exemplo, ela enxerga esse jovem, não é nem o jovem, essa geração, daqui a 10 anos, por exemplo, essa geração, ela vai para a igreja, a gente vê jovens hoje completamente desprendidos. Veja bem, nunca existiu tanta comunicação e tanta facilidade de receber a palavra como hoje está tendo. Eu pego aqui, eu tenho pregações aqui, eu ligo a televisão, tem pregações, eu tenho as Bíblias, as versões bíblicas que eu quiser, está à minha disposição. Agora, existem também facilidades. Existe uma regra da economia que diz que a facilidade gera necessidade. A facilidade das coisas do mundo é tão grande que está gerando em mim, pela minha inexperiência, pelas minhas companhias, uma necessidade. Uma necessidade da droga, uma necessidade dos vícios, uma necessidade de estar fazendo o que eu não devo. A facilidade, ela gera necessidade. As universidades, nível de prostituição altíssimo, nos colégios também. Essa facilidade está arrancando o jovem, que lá na frente ele vai descobrir, como Salomão descobriu. Tudo é vaidade. Tudo. Porque Salomão escreveu 3 livros muito claros. Sabedoria, quando ele estava... Aliás, Provérbios, quando ele estava no auge da sua sabedoria. Cantares, quando ele estava apaixonado monogamicamente pela Sulamita. E Eclesiastes, quando ele estava no final de vida, ele estava numa crise existencial muito grande. Ele começa a abrir o coração dele. Quando é vaidade, toda a água vai para o mar. Chega lá no capítulo 12, diz assim, jovem, vocês são jovens, não faça como eu faço, não. Jovens, procure Deus enquanto vocês podem encontrar. Jovens. Pensando nesses jovens, amanhã. A videira tem o A13, né? Tem o A13. Procure o dia de amanhã. O dia de amanhã, jovem, para você não pode chegar para dizer assim, nele não tem um prazer. Não, pelo contrário. Salomão experimentou isso, o homem mais sábio do mundo, o homem mais rico do mundo, o homem que recebeu de Deus uma promessa assim, o que é que você quer? Diga, eu dou agora. É o único na Bíblia. Ele simplesmente disse assim, não, Deus, não quero nada. Me dê sabedoria. Ele tinha 8 anos para dominar esse povo. Deus disse, porque você não pediu morte ao inimigo, porque você não pediu facilidades, eu vou te dar sabedoria, vou te dar poder, vou te dar riqueza. E Salomão foi o homem mais sábio, poderoso e rico do mundo. Ele abriu. Essa facilidade que está levando o jovem a essa necessidade. A igreja tem um papel importante nesse jovem. Levar esse jovem para a igreja. Eu não sei se o Léo notou, mas a videira é uma igreja que trabalha na contramão das outras igrejas. Normalmente nós vemos nas igrejas os pais levando os filhos. Na videira, os filhos levam os pais. Porque chega lá, aquele ambiente jovem, os jovens todos integrados nos grupos, nas tribos, etc., alegres, cheios de vida. Ele disse assim, eu vou ficar aqui. E vai. E o pai disse assim, olha, o que é que tem lá? Por que esses meninos só vivem na igreja, só querem ir para a igreja? Vai lá ver. Quando chega lá, ele fica. Não sai mais.
E continua assim. Léo é um insistente comigo. Porque ele e Patrícia, eu acho que eles já me chamaram umas 10 vezes para ir na videira já. E a gente sempre culpa tudo, né? A gente culpa o tempo. O que a gente vai pregar você? Culpa Vou te chamar. os afazeres que a gente... Não, hoje não dá, amanhã não posso, hoje não... Mas a igreja, ela é muito importante. É importante na construção do ser humano, da família, dos princípios, da riqueza. Tudo a igreja é importante. E ela orienta. Pastor Edmilson, quando eu falo nessa geração, é uma geração desapegada, é uma geração descrente. E as redes sociais hoje é um mundo completamente sem lei. Tranquilamente. É dito que o que cada um quer fala nas redes sociais, o outro entende da forma que quer, e as redes sociais são juízes, todo mundo tem um papel nas redes sociais. Importante. Né? Júri, juiz, carrasco, é tudo. Né? Todo mundo. Você encontra de tudo. E o que é que eu encontro muito dessa nova geração e de pessoas? É duvidar assim, é dizer assim, se Deus existisse, ele não permitiria tanta maldade no mundo. Se Deus existisse, ele não permitiria esse sofrimento dessa criança. Como é que a gente responde essas pessoas? Porque é muito fácil eu colocar Deus onde não devo. É muito fácil transferir para Deus uma responsabilidade minha. É muito fácil transferir para Deus aquilo que eu não quero fazer, que eu não quero que aconteça. É muito fácil eu dizer, Deus, por que isso? Por que eu estou passando isso? Mas eu esqueço que eu semeei muito. Salmo 115, 16. Os céus são céus do Senhor, e a terra ele deu aos filhos dos homens para que a conquiste. Na conquista da terra vem tudo isso aí. Eu jogo para Deus, eu jogo para o diabo. Adão, por quê? Foi a mulher que tu me deste. Eva, foi a serpente. Eu jogo para os outros, porque é fácil eu tirar a responsabilidade em cima de mim. Olha, Deus mexe em tudo na nossa vida, menos no meu livre-arbítrio. Ele não mexe. Eu quero fazer isso, você vai fazer. Eu vou fazer, faça. O pecado, Deus perdoa. As minhas transgressões vão para a cruz. As consequências eu respondo. Então eu posso dizer que a traição, no caso, é um pecado mais comum, dentre tantos. Muito comum. Eu traí a minha esposa por falta de vergonha na cara, não foi o inimigo que me atentou. Podemos dizer assim. Exatamente. Porque você pega, vamos lá. O diabo. A fatura do cartão. Vosso adversário. A fatura do cartão é ótimo. A fatura do cartão, pastor. Deus vai me ajudar a pagar, né? Foi o diabo que... Peguei a fatura do cartão. Estourada. Meu Deus. Isso é o diabo. Não, é você. Então é uma fuga da responsabilidade. Fuga da responsabilidade. Porque é fácil. Não, esse é o Tom. Não, esse é o Léo. E eu saio de fininho. Não, Deus disse assim, é você. É o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. 1 Pedro 5,8 diz assim, cuidado, o diabo, vosso adversário, está ao teu derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E a gente vê algumas coisas aí. Primeiramente, ele está ao meu derredor. Por quê? Veja lá, eu estou no centro, ao redor eu tenho 2 anjos. E a Bíblia me garante isso. Um anjo só, numa noite, matou 185 mil assírios armados. Um anjo só. Imagina o poder de um anjo. Eu tenho 2, um de cada lado. Mas ele disse, o diabo está ao teu derredor. Depois do anjo vem o diabo. Mas 1 Coríntios
14:32, diz que o Espírito é submisso ao profeta. Veja bem, o Espírito é submisso ao profeta. Aqueles anjos que estão ao meu redor, posso tirar a autoridade deles. Quando eu tiro a autoridade dos anjos, ele não pode fazer nada. Aí entra Satanás que está ao redor e faz o escassão na minha vida. Primeiramente. Depois, ele brama como leão. O leão é um animal, é um felino que ele não tem ansiedade. O leão, ele está aqui, a presa está ali. Ele passa o dia todinho. A presa baixa, come alguma coisa, ele dá um passo. Ele não tem pressa. Igual a Jó, paciente. Ele não tem pressa. Ele não tem ansiedade. Ela levanta, ele para. Ela vai de lado, ele dá um passo. Mesmo com fome. Mesmo com fome. Ele vai pegar essa presa. No momento exato, ele vai pegar. É assim a nossa vida. É uma florzinha hoje. É uma frase de elogio amanhã. É uma olhada depois. Vai chegar lá. E porque ele não tem pressa. Satanás não tem pressa. E o texto termina dizendo assim que buscando aos que possam tragar. Significa que tem crentes tragáveis. Veja só. O versículo me dá uma série de coisas. Um só versículo para que eu faça uma pregação. Está tudo ali. Eu só busco. Mas o que é um crente tragável? Aquele que abre espaço, que tira a autoridade do anjo. Eu tiro. Aí o diabo entra na minha vida e faz. Eu não posso tirar? O Espírito na submissão ao profeta? Sim. Eu tirei a autoridade do anjo, você entrou na minha vida. Ele me traga. Quem foi o culpado? Eu. Porque tirei a autoridade do anjo que estava do meu lado. Eu gosto do Salmo 23, que Davi está dizendo assim, bondade e misericórdia. Lá no final do versículo do Salmo, ele está dizendo que o nome do anjo um é bondade, o outro é misericórdia. Então, é a minha disposição. Mas eu posso, como autoridade espiritual, tirar a autoridade deles. Pastor Edmilson, deixa eu fazer uma pergunta, que é para mim essa pergunta. É para mim. Responsabilidade. É para mim, mas eu acho que muita gente que está acompanhando aí também se pergunta isso. Eu fui criado na Igreja Católica. Eu deixei de rezar e passei a orar. Eu deixei de trazer aquela reza decorada, onde quando eu terminava eu não sabia o que dizia, eu não sabia o que eu tinha dito, o que eu tinha pedido, o que eu tinha conversado, e passei a orar e conversar com Deus. Sempre um momento no dia, não todos os dias, mas eu sempre conversava com Deus. Senhor, meu dia, minha vida. Eu estou passando por um problema que, nesse problema, eu comecei a conversar mais com Deus. Mas nos últimos meses, eu parei de ouvi-lo. Ele deixou de conversar comigo. E hoje a minha oração ela é completamente vazia. Porque é um monólogo. Eu converso sozinho. E a gente fica se perguntando, eu fico me perguntando, eu me afastei de Deus, eu estou duvidando da fé, eu estou duvidando dele, ele me abandonou. E eu faço essa pergunta para o Senhor, porque eu tenho certeza que muita gente também se pergunta isso. Por que eu parei de ouvir Deus? Por que Deus não conversa mais comigo? Veja bem, eu tenho que ter muito cuidado nas vãs repetições. Às vezes eu começo assim, Pai nosso que estás no céu, santificado, aí volto, repito. Mas meu coração não está na oração. Eu estou longe daquilo ali. Apenas estou fazendo uma repetição. E Jesus disse assim, isso não vale nada.
Não tem valor nenhum. O que é oração? Oração é coração. Oração é você colocar o teu coração diante de Deus. A boca diz que o coração está cheio. Não adianta. Teu coração está ali. Teu coração está ali. É uma busca. Mas eu comecei a questionar muito Deus. Certo. Mas Deus cresce na minha vida nos meus questionamentos. Eu conheço Deus nos meus questionamentos. Eu começo a conhecer Deus nos meus questionamentos. Se eu não questionar, eu leio e deixo aqui. Mas eu tenho que chegar para Deus, eu quero conhecer. Me explica esse texto segundo a tua ótica. Aí eu vou começar a entender mais Deus. Porque senão eu posso apenas ler aquilo ali. Por isso que eu não gosto da frase, lê a Bíblia. Diga, estude a Bíblia. Eu não preciso ler 10 capítulos no dia. Eu preciso de ler um versículo, meditar nele, buscar, me aprofundar. Porque quem precisa de Deus sou eu. Tiago está dizendo assim, olha, aproxima-te de Deus, ele se aproximará de ti. A partir da hora que eu estou me sentindo ausente, minha busca é meio... Veja bem, o que é que o texto diz? Quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto, porque Deus o quê? Vê em secreto. Ele não ouve. Por que Deus vê em secreto? Porque Ele está ali. Então, se Deus está ali, Ele está vendo. Ele está presente. Então, reverência na oração. Por isso que ele disse assim, entra no teu quarto. Por quê? Porque eu sou muito disperso. Existe algo escrito na Bíblia dizendo que você, para orar, tem que fechar os olhos? Não. Mas nós fechamos porque somos humanos, somos falhos. E estamos aqui, eu estou orando e estou olhando para ela, estou olhando para você, para lá, essa aqui, eu me disperso. E oração é uma concentração, é você e Deus. Você não precisa liberar palavras. Romanos está dizendo que eu posso orar com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 27. Sem pronunciar, mas eu estou em espírito de oração. Eu estou num ambiente aqui, tem 200 pessoas, mas eu estou em espírito de oração. Estou orando, estou clamando a Deus, estou apresentando minhas petições, estou agradecendo. É muito bom a gente agradecer. E quando os problemas, eles dominam sua oração. Os problemas, eles... Eu não sei se é o que pode estar acontecendo comigo, mas é assim, eu oro, mas eu não consigo parar de pensar nesses problemas. Certo. Os problemas estão dominando você. Eles não podem dominar. E como é que eu saio disso? Existe. Como é que as pessoas podem sair disso, desse ciclo? É uma busca. Isso é busca pessoal. Tem pessoas que saem com muita facilidade. A incidência... Por exemplo, eu não consigo ler ou estudar num ambiente coletivo em que as pessoas estão conversando. Eu não consigo me concentrar. Para que eu possa ler, estudar, eu vou para o meu escritório sozinho. Minha mulher até diz assim, mas se sai todo mundo, eu digo, se sair todo mundo, eu desligo até a tomada do telefone. Aí eu aprendo, eu cresço, mas senão eu não consigo me concentrar. Eu tenho um poder de desconcentração muito grande. Nós temos. Então, se eu não me concentrar aqui, minha oração vai ser uma simples repetição. Eu não tenho conexão com Deus. Mas nem todas as pessoas elas conseguem ter esse momento tão íntimo com Deus, esse momento tão só. Eu, por exemplo, eu tenho filhos pequenos. Eu tenho filhos que quando eu chego em casa, eles querem estar comigo. Lógico, tranquilamente. E eles dormem, e eles não dormem, na verdade, a maioria dos dias eu durmo muito antes que os meus filhos.
Então, eu não tenho como me trancar num quarto para fazer uma oração, porque eles vão estar lá fora querendo a minha companhia. O que é que a palavra diz? Orar sem cessar. Eu estou no meu carro, Orando. estou num momento de oração. Gosto de chuveiro? Orando. Orando. Eu não preciso tirar Me ajoelhar e fazer Tem gente que faz um altar. naquele horário. Eu só vou orar naquele lugar, naquele horário. A palavra diz assim, Paulo está dizendo assim, orar sem cessar. Onde eu estiver, às vezes você está dirigindo, você começa a falar com Deus. Como é gostoso aquele diálogo com Deus. Falo por experiência própria. Você tá... É gostoso aquilo. Parece que você não quer mais chegar no destino porque você quer continuar aquela conversa. Porque você está no seu momento com Deus. Às vezes a Patrícia faz, o que foi? Eu falei assim, não, estou viajando aqui. Tá eu e ele na estrada. Não é gostoso? Muito bom. É muito gostoso. Aí, como é que você vai conseguir isso? Uma busca. Busca a Deus. Mas, pastor... Porque as orações, o poder da oração é muito grande. A gente pega, por exemplo, a oração de Maria. Tirou Lázaro de cima de um túmulo, de dentro de um túmulo. A oração dela foi a mais simples da Bíblia. Senhor, aquele a quem tu amas precisa de ti. Ora, o rei Ezequias, Isaías 38, está num leito de morte. O profeta Isaías foi falar, amando Deus, com Ezequias, dizendo assim, Ezequias, arruma tua casa, que você vai morrer. E Ezequias estava tão doente que ele não podia levantar, porque antigamente a oração não era como nós estamos aqui, era rosto no pó, cara no pó. E Ezequias estava tão doente na cama, quando Isaías chegou e disse assim, Ezequias, Deus mandou dizer um recado para você. Arruma tua casa que você vai morrer. Ezequias, quando Isaías saiu, ele fez uma oração de 3 frasezinhas pequenininhas. Ele encostou, ele não podia levantar, ele encostou o rosto na parede. Ele disse, Senhor, sempre estive diante de ti em verdade, com o coração perfeito. E tudo que eu fiz foi reto aos teus olhos. Isaías 38, de 1 a 5. Isaías estava na calçada, chegou o anjo e disse assim, volta e diz ao meu servo Ezequias que ele terá mais 15 anos de vida. Ezequias teve mais 15 anos de vida. Agora, por que Deus mandou dizer assim, Ezequias, te prepara, você vai morrer. Porque eu não sei o amanhã, mas Deus sabe. Porque ele sabia, se Ezequias continuasse, iria nascer uma pessoa chamada Manassés, que ia ser a pior desgraça de Israel. Mas aquele caso, você tem um filho, ele fica te perguntando, Tom, pai, me dá um patinete. Pai, me dá uma patinete. Ele de tanto pedir, é filho. Aí você, tá certo, está aqui o patinete. Você sabe que ele pode cair, pode quebrar um braço, pode quebrar uma perna, pode quebrar a cabeça. Mas mesmo assim, você dói. Não dói? Dói como pai? Deus é pai. Chegou para Ezequias com aquela oração, Deus disse, ok, mais 15 anos de vida. Mas ele sabia que 3 anos depois ia nascer Manassés. E com 12 anos, na morte de Ezequias, que ele durou, eram 15 anos, Manassés ia assumir o reinado. Foi a pior coisa que poderia acontecer a Israel. Deus sabe de tudo. Eu não sei de nada. Porque na minha vida está tudo já determinado. Por que tanto, o senhor falou em Israel, por que tanto conflito em Israel? As pessoas não entendem tanto conflito que acontece. Olha, Israel, onde começaram esses conflitos? Dentro de casa. Abraão tinha 2 filhos. Um era egípcio, filho de uma egípcia chamada Agar, e outro era o filho da promessa. E os 2 começaram a brigar dentro de casa. É tanto que Ismael
batia em Isaac e ficava gozando da casa de Isaac. Menina isso, menina aquilo. Isaac corria e dizia para a mãe. No mínimo dava um bancadinha nele. Isaac corria e dizia a Sara. Sara chegou ao ponto que disse assim, olha, Abraão, vem cá. Bota para fora. Não quero mais aqui, nem Agar, nem o filho dela. Abraão, pai, como é que você vai pegar teu filho, jogar num deserto, com um pedaço de pão e um pouco de água? Vai morrer? Vai. Mas eles assim, Sara disse assim, eu não quero mais eles aqui. Abraão vai para Deus e diz assim, Deus, é meu filho. Deus disse assim, faça tudo o que Sara disser. As mulheres não podem saber muito disso. Então, é tanto... Vamos encerrando por aqui, mulheres... É tanto que, se você for fazer alguma coisa, e tua mulher chega assim, não faça. Não faz, cara. Não faz. Escuta, não Olha, faça. Não vá à frente. Não vá. Porque ela é um radar. Ela percebe lá na frente e você não consegue perceber. A sensibilidade E é muito vai maior que a nossa. bater de frente ao muro. Ouve a tua mulher. Deus disse, Abraão, ouve Sara. Manda. Se ela mandou, que autorizei, eu tomo conta deles. E eles serão príncipes, serão ricos, serão poderosos. Ismael são os árabes, os judeus, Isaac. Veja bem definido, certo? Os árabes têm riqueza? Têm poder? Têm dinheiro? Tem. Foi dado por Deus. Príncipes? Tem. Israel está aqui, a mesma coisa. Hoje Israel são 6 milhões de habitantes, rodeado de 344 milhões de inimigos querendo destruí-lo. No dia que Israel perdeu uma guerra, ele some do mapa. E ele sabe disso. O exército de Israel, eu já tive Israel 8 vezes. Já levei grupos, etc, etc. O exército de Israel, ele nunca atacou ninguém. Não existe na história um ataque do exército de Israel. Então eles se defendem? Agora, se defendem. Agora, não ataque não. Se você atacar, eles vão responder violentamente. Por quê? Porque ele sabe que ele no dia perdeu uma guerra, ele desaparece do mapa. A gente viu agora em Gaza, está vendo agora com a Hezbollah. Eu já me hospedei ali, a gente chama aquela área Hezbolândia, no norte de Israel, um kibbutz. Israel é composto por 284 kibbutz. Kibbutz são distritos, né? São comunidades Isso. independentes que o governo financia, depois você paga tudo, e tudo ali é dividido com todo mundo. A gente chega no café da manhã, aquelas moças bem bonitas, servindo café, todas universitárias. É aquilo que acontece. Agora, é por isso que é chamado Exército de Defesa do Estado de Israel. Não ataque. Se você atacar, a resposta dele será violentíssima. É um recado para os 344 milhões de inimigos que ele tem em volta dele. Se botar a mão, ele vai... A resposta de Israel é muito forte. Deixa eu só voltar um pouquinho na vida aqui do meu parceiro aqui, que não só que acontece com ele, mas acontece com muita gente. Essa questão dele hoje não tá o sentimento que ele tem, a verdade é essa, dele não está sendo ouvido. A fé, a intensidade da fé tem a ver com como o senhor mesmo falou, se está disperso na sua oração, você não está no foco. No foco, é. Então a fé e o foco andam ali ao lado. De onde vem a fé? Ouvir. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Eu cresço na fé quando eu escuto, quando eu ouço a palavra de Deus. Senão eu permaneço
Porque, Mas, pastor, sabe quando é que eu deixei de ouvir? sim, Que eu deixei de ouvir Deus? Que é por isso que eu falo, as minhas orações, elas começaram a ser monólogos, onde eu não ouvia resposta. Eu comecei a parar de ouvir Deus quando eu estava em um problema bem aqui. Eu disse, Senhor, não me deixa cair. E no outro dia eu caía. Eu fazia uma nova oração, conversava mais uma vez e caía novamente. Então chegou um ponto que me afetava abalada. Mas o cair não pode ser Ela parte está abalada ainda. olha, A minha do seu fé está processo. abalada ainda. o cair é da carne, O cair faz parte do processo, né? parte do processo. Você quer crescer, processo. Veja bem, Egito, deserto, terra prometida. Você não sai do Egito para a terra prometida que você não vai prosperar. Muitas vezes eu não recebo uma bênção de Deus porque eu não estou preparado. Se eu receber, vou estragar a bênção de Deus. Então Deus disse assim, segura, deixa você passar na sequidão, no deserto, porque deserto ele não mata ninguém. Deserto eu não como o que eu quero, deserto eu como o que eu necessito. É diferente. Mas eu tenho que passar no processo. Você vê que Israel saiu daqui, toda essa população, os 3 milhões que saíram daqui, não chegaram aqui, porque não cresceram no deserto. Sempre olhando para trás. O ontem não existe mais. Jesus disse assim, aquele que pega e olha para trás, não é digno de mim. Eu não posso estar preso lá atrás. Pegou no cajado, toca para frente. E Israel todo diz assim, saudade daquela cebola do Egito, saudade dos pepinos. E Deus mandava todo dia o maná do dia. Mandava, eu quero carne, caía codornizes. A água, tirava da pedra. Tudo Mas baseado na fé. reclamando. É tanto que ninguém daqui entrou aqui. Os que nasceram no deserto, entraram. O próprio Moisés que veio, chegou aqui em Meribá, ele não passou dali. E Deus disse assim, olha, não vai entrar na terra prometida. Eu mandei fazer uma coisa, você apontar para a pedra e você bateu na pedra. Aquela pedra era Jesus. Não se bate. Mandei você apontar. Consequentemente, você não vai entrar na terra prometida. E ele não entrou. Você vai ver. Você chega no Monte Nebo, eu já estive lá no Monte Nebo, você vê toda a terra prometida. Mas você não entra. Levantou Josué. Porque todos nós temos um deserto. Moisés saiu com o povo e teve a saída, as 10 pragas, teve o Mar Vermelho, as águas de Mara, Salobas, e teve Meribá. Dali em diante, continuou quem? Josué. Josué me levantou, Deus me levantou, vai ser tudo maravilha. Não. Teve Rio Jordão, teve Jericó, teve Ai, teve conquistas para chegar e assentar o povo na terra prometida. Que o povo, aquele negócio. Quando foi mandado verificar o que tinha pela frente, os 12 espias, cada um voltou o quê? Moisés disse assim, vão e observam a terra. Aí voltaram dos 12, 10. Disseram assim, não, eles são gigantes, são os anaquins, aliás. Nós não poderemos com ele, vamos ser esmagados, nossos filhos vão morrer, nossas mulheres. Josué e Caleb disse assim, não, Deus está conosco, vai dar certo. E só os 2 conseguiram as promessas de Deus. Então o que podemos dizer ao nosso amigo aqui que não perca a fé. Não perca, não.
Talvez você não esteja ouvindo as respostas agora, porque ele está guardando para uma resposta. E eu acho que serve para muita gente que está acompanhando. Não, aconteça o que acontecer, não perca sua fé. Não perca de jeito nenhum. Porque a fé, ela move montanhas. Jesus disse assim, você com fé. Veja bem, a palavra diz assim, nada é impossível para Deus. Mas também diz, tudo é possível ao que crê. Pedro disse assim, Jesus disse assim, ele vinha sobre as águas, Pedro disse, eu posso ir? Venha. Pisou na água, andou, aí começou a ver, vou afundar. E Jesus pegou ele, homem de pouca fé. Se ele diz assim, homem de pouca fé, é porque tem grande fé, tem pequena fé, e tem a fé média. Então, aqueles homens que estavam vendo os milagres, prodígios e maravilhas que Jesus estava fazendo, e que Deus fazia também, claudicavam na fé. Imagine nós, 2000 anos depois, que não estivemos lá. Claudicaremos na fé. Porque somos humanos. Porque queremos as coisas para amanhã de manhã. Porque não sabemos esperar. Porque. Calma. Aguarde. Sua vez vai chegar. Porque Deus não nos deixa sem resposta nas nossas orações. Ou ele diz sim, ou ele diz não. Mas o pior é quando ele cala. Quando ele cala, aí nós ficamos assim, não recebo nada de Deus, não recebo um sim, não recebo um não. Esse silêncio é uma resposta. Ele diz assim, esse silêncio é uma resposta. Ele diz assim, espere, vai chegar a sua vez, mas aguarde. Você está falando de fé, Léo, puxando fé, né? O que é mais importante para o ser humano? É a fé ou são os atos de amor? Eu pergunto isso porque tem pessoas que dizem que são pessoas de muita fé, que vivem na igreja, que oram, mas que não têm atos de amor. E existem pessoas que poucas vezes vão à igreja, poucas vezes oram, mas são pessoas que têm muitos atos de amor. Então, o que é que salva? É a fé ou são os atos de amor? Quem salva é a graça. A obra, a palavra diz assim, Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Olha, se viesse das obras, que coisa simples. Eu posso fazer a obra e você não pode. Eu estaria salvo e você não. Seria injusto. Eu tenho dinheiro e você não tem. Então, todo mês eu vou lá na favela, eu dou um caminhão de cesta básica. Mas quando eu falo ato de amor, pastor, é o ato de tratar o outro bem, é o ato de ajudar um animal de rua, é um ato de falar, de elogiar as pessoas em algum momento. Próximo como a si mesmo? É o ato de, por mais que você tenha me feito algo muito, muito ruim, para mim o ato de amor não é eu estar abraçado, lhe perdoar, estar abraçado, mas é lhe perdoar e não lhe desejar o mal. Mesmo que eu esteja distante, eu digo, lhe perdoo, estou distante, mas eu lhe desejo o bem. Do fundo do coração, desejar o bem. Então, quando eu falo em atos de amor, são esses atos, são essas iniciativas que as pessoas têm de buscar o amor e oferecer o amor, independente da fé. Às vezes são pessoas de pouca fé, mas são pessoas de extremo amor. E eu conheço pessoas de muita fé e de pouco amor. Então isso é
essa pessoa está se escondendo atrás de uma fé que ela não tem? A palavra diz assim, que a fé sem as obras é morta. A obra sem a fé é morta. As duas necessitam andar juntas. Porque eu sou aquele cara gente boa para todo mundo. Não deixo ninguém passar necessidade, eu não deixo aquilo. Eu só estou com suas obras. E a fé. Eu não faço as obras para ser salvo. Eu sou salvo para fazer as obras. Veja o caminho. As boas obras não me salvam. A salvação me leva a fazer boas obras. O que é a salvação? Ou seja, o que é o evangelho? É o poder de Deus para a salvação daquele que crê. A salvação é um ato imediato. É um levantar de mão. É uma declaração com Jesus. Mas essa salvação, ali é o primeiro passo. Eu não posso parar ali. Aquele caso, a salvação, quando o versículo diz assim, se com a tua boca confessares e creres que Deus ressuscitou Jesus, não duvidares, creres, será salvo. É imediato. Mas a salvação é o primeiro passo. Mas depois vai ter a minha caminhada. Lá na frente, Filipenses 2:12, no final do versículo... é feliz ou a caminhada é feliz? A caminhada. A sua felicidade está na caminhada. Mas o final é a consequência da caminhada. Não tem como você fugir disso. Que é muito prazeroso. Nós estamos agora no Ame Seu Vizinho. Sábado agora teremos Ame Seu Vizinho. Eu estava aqui até... Que o Ame Seu Vizinho a videira faz todo ano, não é isso? Faz todo ano. A parte social da igreja. Como é que é o Ame Seu Vizinho? Por exemplo, nós tiramos um dia no ano, todos os meses, nós ajudamos várias instituições beneficentes. Todos os meses. Mandamos cestas básicas para todas elas. Mas especificamente, um dia no mês, um dia no ano, aliás. Olha, no próximo sábado nós teremos aqui 50 instituições beneficiadas com a programação do Ame Seu Vizinho. 3 casas revitalizadas. Nós fazemos, através do Serviço Social da Igreja, um levantamento de uma vulnerabilidade social nas casas, pessoas muito pobres, que as casas estão muito precárias. Nós vamos lá, damos uma geral naquela casa. Entregamos a chave para ele, a casa pintada. 600 doações de sangue, que vai atingir cada doação com 4 pessoas. Isso, tem uma colinha aqui, dia 25/9, tem a doação do sangue. Pronto. Sextou do Bem, dia 27 do 9, na CC Videira Candelária. E o Ame Seu Vizinho, que é o dia de ação do encerramento, dia 28 do 9, no IVV Natal. Se o pastor puder falar até do IVV também é importante. Certo. Então, 600 refeições nesse dia para pessoas em situação de rua. 70 mil peças de roupas doadas. 6 mil cestas básicas entregues. Tudo num dia só. Esse é um dia de Ame o Seu Vizinho, que é feito em todas as videiras no Brasil. Aqui em Natal, 3 videiras. Candelária, Capim Macio, Zona Norte. Estão todas empenhadas. Trabalhamos muito com voluntariado para estar trabalhando nesse dia. A igreja está chegando naquelas pessoas vulneráveis, nas pessoas necessitadas. Por que isso? Porque este é o papel da igreja. A igreja tem que ser relevante na sociedade.
A igreja não é só para bonitas pregações, fantástico, dentro daquelas 4 paredes, poltronas, todo mundo muito bem acomodado. Igreja é fora das 4 paredes. Mas, pastor, esse papel... Igreja é o papel da igreja. Se não tem finalidade. Esse papel da igreja que o senhor está trazendo, Léo, a gente estava conversando sobre isso também. A gente está passando por um momento onde as igrejas estão sendo desacreditadas. Não sei se o senhor concorda comigo, Léo, mas depois vocês podem... Porque a gente liga a televisão e a gente vê diversas igrejas na televisão. É Pix do Amor, é feijão da salvação, é você colocar a mão no manto aqui, você vai ser salvo. Azeite de Israel. Azeite de Israel. Eu preciso de 1.000 pessoas com Pix de R$1.000 para... Então as pessoas que não têm fé, as pessoas que não vivenciam a igreja, quando elas assistem aquilo, elas se afastam ainda mais. Porque elas entendem que a igreja, ela virou um comércio. Muitas igrejas viraram um comércio. Vocês podem discordar de mim, mas é a sensação que eu tenho e o que eu vejo e o que eu sinto das pessoas. As pessoas que se afastam das igrejas. Eu sei de histórias de pessoas extremamente necessitadas que buscaram a igreja num momento muito difícil e perderam tudo. E foram exploradas, né? Porque elas foram exploradas. Fato. Então, esse papel da igreja, ele se conflita nesse momento com essas igrejas que muitas vezes a gente vê na televisão e a gente assiste coisa que a gente acha absurdo. Como é que a gente pode diferenciar a igreja que tem o papel social, a igreja que tem o ato de amor, a igreja que exercita a fé, mas é a igreja que também precisa da contribuição das pessoas para que ela continue fazendo tudo isso. Mas o que a gente percebe é que muitas igrejas viraram um comércio e o pastor virou uma profissão. Ou não? Bom, pastor não é profissão, pastor é ministério. A igreja ela tem um papel social, tem um papel social muito importante. Ela faz algo que a imprensa não divulga. A imprensa divulga aquilo que ela quer. Mas ele não está... Ali por trás tem muita ação social. Eu estou mostrando agora o que nós vamos fazer só num dia. Fora todos os meses o que nós fazemos. Todos os meses. Nós trabalhamos com voluntários. Nós temos o Instituto Vida Videira, aqui em Natal, Fortaleza. Esse instituto, aqui em Natal, além de Felipe Camarão, nós atingimos 500 famílias, nós damos cursos profissionalizantes, nós gastamos uma faixa de 50 a 60 mil reais por mês, que ninguém sabe, ninguém viu, mas está sendo empregado. Aquela comunidade está recebendo. Sabe por quê? Porque quando eu recebo, eu esqueço. Aquela comunidade está recebendo, ela é muito grata. A igreja está presente ali no Felipe Camarão. Você chega lá no IVV, você tem um expediente lá, normal, tem escolas de música. Nós temos músicos lá que começaram crianças, que hoje são professores universitários, que fazem músicas na universidade. Então, esse trabalho que a igreja faz, aquele trabalho de formiguinha, que não aparece, porque não é interessante a igreja estar divulgando isso. Mas o senhor concorda que tem igrejas que não têm esse papel? É aquele negócio. Esse feijão que ele está vendendo, vai salvar ele? Não. Como a igreja promete? Como a igreja promete, não. Como aquele... Quem compra, quem dá, quem paga, está fazendo isso de coração. Deus está vendo. Quem está fazendo isso,
Deus vai cobrar depois. Não passa do juízo de Deus. Às vezes nem depois, a própria lei da semeadura, o cara paga aqui mesmo. Eu estou fazendo, espere, aguarde. Eu estou, por exemplo, estudando, eu vou lá e compro um negócio, eu dou isso, eu dou aquilo. Deus está vendo meu coração. Estou dando na melhor das intenções. Alguém está recebendo, está desviando. Deus não vai cobrar de mim, mas vai cobrar dele. Não se incomode. Mas o senhor entende o desserviço que isso mas isso também causa. Também isso é muito divulgado. Se pega muito pesado. Não se vai assim. Eu quero falar de uma igreja, vai lá, senta com o pastor. Pastor, por que isso? O que a igreja faz? O que a igreja não faz? A gente tem que olhar isso aí. A igreja faz muita coisa. Porque não interessa divulgar, porque ela não está fazendo para homens, ela está fazendo para Deus. O que eu fizer para você, não precisa ninguém saber, não. Eu estou fazendo de coração. Então, Eu sei que existem igrejas e igrejas, pastores e pastores, padres e padres, como existem jornalistas e jornalistas. Existe. Então, aquele balão com o ar abençoado do pulmão do pastor e da pastora que estava sendo vendido. Olha, quem comprou, colocou o coração ali. Quem vendeu. E quem vendeu, a cobrança vai chegar. Se houve má intenção, ninguém engana a Deus. Pastor, eu posso ter um pecado, eu não perdoo aquilo ali, e fica uma manchazinha no meu coração. Lá embaixo, ninguém... Olha, minha mulher não sabe, meus filhos não sabem, mas Deus sabe. Eu e Deus sabemos. E aquilo vai ter uma consequência e uma cobrança para mim muito grande. Vai chegar. Aí eu não passo no concurso, aí eu mato com o carro, aí quebra não sei o que na minha casa, aí sai acontecendo e eu não sei por quê. Mas tem algo lá atrás, que ninguém sabe, mas Deus sabe. Eu escondo de todo mundo. Minha mulher, que dorme comigo, não sabe, mas Deus sabe. Lá no fundo do coração, lá naquela manchazinha, bem pequenininha. Mas ali... Ele falou em segredo, Léo, só antes da sua pergunta, entre marido e mulher, tem segredo? Não. Existe uma regra em casamento que diz assim: deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, os dois serão a só carne. Isso aí. Verso 25. Estavam nus e não se envergonhavam. Aqui tem 4 leis. Primeiro, deixará. Se você casar e continuar dentro da casa de seus pais, você quebrou um princípio bíblico. Você não vai prosperar. É princípio bíblico. Então, porque o casamento, antes de ser uma união, ele é uma separação. Deixará. Segunda lei, deixará o homem seu pai e sua mulher, unir-se-á sua mulher. Aqui é a lei do esforço. Por quê? Não é fácil. Pega 2 pessoas. Não é fácil, não. Pega 2 pessoas. Não é, não. Veja bem, pega 2 pessoas. Educação diferentes, costumes diferentes, famílias diferentes, hábitos diferentes. De uma hora para outra estão disputando a mesma cama, o mesmo banheiro, a mesma pasta, a mesma mesa. E o mesmo dinheiro. Nós somos seres humanos. Mesmo dinheiro. Nós somos seres humanos. Alguém disse assim: relacionamento humano é pneu e asfalto. Tem atrito. Mas esses atritos, você vê que o pneu vai desgastando, vai encostando mais. Vai encostando, não é isso? Encosta mais. Pneu e asfalto. É assim o relacionamento humano. Então, lei do esforço aqui. Hoje não está assim. Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á sua mulher. Os dois serão só carne. Porque quando eu caso, nada mais é meu. Tudo é nosso. Ônus e bônus. Meu celular não, nosso celular. Meu carro não, nosso carro. Minha casa não, nossa casa. É tudo partilhado. Será a primeira lei. Lei
que é o princípio aqui, deixará, né? Segundo, a lei do esforço. Terceiro, na sua carne, não tem para onde correr, tudo é nosso. Né? Lei de pertencer, isso aqui. E a última lei, a lei da transparência. Estavam nus e não se envergonhavam. Significa que não tem mais nada em segredo. Está tudo exposto. Eu não posso. Mas muitas vezes você não guarda algo para preservar também a outra pessoa? O que você tem preservado da pessoa? Ela é só carne com você. Olha, os dois serão o quê? A sua carne. O que nós estamos falando de duas pessoas, dói nela, dói em você. Nós estamos falando de duas pessoas que têm criações diferentes, um preparo emocional diferente. Lógico. Eu vou trazer mais uma vez para mim, por exemplo. Minha mulher está grávida, 6 meses que ela está grávida. Tem problemas que eu não compartilho com ela. Porque esse momento dela, eu acho que o que eu posso preservá-la de problemas, lá na frente eu preservo. Vai aparecer. Olha, Jesus, Mateus 10:12, Jesus está dizendo o seguinte: aquilo que se conversa nos gabinetes se publica nos telhados. Nada, absolutamente nada encoberto da sua vida. Nada, tudo vai aparecer. Aquilo que se conversa nos gabinetes se publica nos telhados. Mas eu acho que o que ele está querendo perguntar é o seguinte: no primeiro momento eu posso omitir e na frente... Você pode preservar, mas lá na frente vai ter que compartilhar. Porque é uma só carne. É só carne. A lei da transparência. Tua mulher tem tua senha tudinho, Léo? Tudo. Senha de banco, tudo. A minha também. A minha tem tudo. Tem celular, mas tudo, isso aí e-mail, tudo. Nada. É uma só carne. E ela tá aqui, não dá nem pra me mentir, né? Ela tá aqui do lado. É engraçado, eu ia perguntar, você perguntou na frente, mas a minha pergunta era essa. Se você... no Evangelho segundo João, Jesus chega para Maria Madalena e pede para ela continuar o ministério dele. Onde eu tô querendo chegar nesse floreio? A importância da mulher na vida. Porque até dizem que uma mulher inteligente, ela edifica um lar, ela mas prospera. Tem religiões que não permitem que a mulher faça a Sim, mas eu tô trazendo aqui para nós aqui. Se mas for eu partir tenho pra que algumas abrir... religiões aí, o cara tem 3, 4, 5 mulheres. Eu sei disso, mas eu tô falando a gente vem não apenas falando de religião, mas a gente vem de uma cultura machista. Sim, justamente. Onde a mulher, onde não se permite que a mulher tenha papéis importantíssimos. O senhor falou que quem celebrou o primeiro culto foi a sua esposa. Foi a sua esposa. O primeiro culto da videira foi a sua esposa. Mas a gente vê religiões que não é permitido. Por isso eu estou perguntando, quando você sobe no púlpito, a importância quando você está com a palavra, quem fala é o homem ou o espírito? O espírito. Então o espírito não tem sexo. Está respondido? Minha igreja tem pastoras que sobem no púlpito, porque ali é o espírito. O espírito não tem sexo. É a palavra de Deus. O homem ou a mulher trazendo, é ali. Simples. Não pode, mas por que não pode? Se Jesus pediu para uma mulher continuar o ministério dele, por que ela não pode ir? Pode. Você tá entendendo? Porque se a gente, até dentro do cristianismo, dá logo nos meus dois, na católica não pode. Mas eu concordo. Mas eu estou dizendo que eu concordo com isso. A mulher, para mim, ela é muito mais sábia com a palavra do que o homem. A mulher, para mim, é muito mais sábia com a palavra do que um homem. Só que eu estou trazendo aqui porque a gente enxerga uma realidade que, infelizmente ainda, muitas pessoas não dão a mesma credibilidade à palavra da mulher e à palavra do homem. Elas credibilizam mais a palavra do homem. Infelizmente, é o machismo, é cultural. Isso, para tirar, não é fácil. Uma cultura se muda a cada 40 anos. Então, são passos pequenos a cada 40 anos que é dado. Então, calma, vai chegar lá. A mulher hoje tem um papel preponderante na sociedade. A mulher não é aquela só de casa. Eu tenho, por exemplo, eu sou do interior.
Isso é de onde? Eu sou do Bananeira, na Paraíba. Bananeira Terra na boa, Paraíba. boa. Ô, rapaz. Então, meu pai seguiu o que meu avô dizia e a gente lá em casa seguiu o que o meu pai dizia. Então, É porque lá em casa se teve a cultura o seguinte. Não existia isso ainda. É, justamente. O que é que meu pai dizia? Olha, a cozinha, eu vou tomar água. Eu não sei fazer nada em casa, porque eu não fui criado na cozinha. Hoje é diferente. A cozinha, existe uma expressão no interior que meu pai usava, não sei nem se usa hoje, chama-se cupiar. Então a expressão era o seguinte: do cupiar para fora, manda o homem. Do cupiar para dentro, manda a mulher. O que é o cupiar? É o portal, a porta principal da casa. Então, o que é para fora, o homem está mandando. O que é para dentro, a mulher que manda. É assim a nossa vida. Então, eu não sei fazer nada em cozinha, porque eu não fui criado fazendo. Hoje, todo mundo sabe fazer tudo. Eu lavo, passo, cozinho, o Léo também, né, Léo? Eu não sei fazer. Mentira. A Patrícia está dizendo aqui, a esposa do Léo está dizendo aqui, mentira. Isso, Não, lá em casa quem cozinha peraí, sou calma, eu, vou aproveitar agora. O senhor viu um grave pecado cometido por uma mulher, né? Ela não deixou o rapaz se defender. Isso era... Exatamente, o rapaz falando mentira. Tá já na lata, assim. Isso na lata. Aconteceu com o rei Assuero. A Vasti, que era uma mulher muito bonita, rainha, chegou diante de todos o staff do rei, e o rei pediu para ela desfilar, e ela disse: eu não vou desfilar. Aí o rei, olha aquela época como que era, o rei destituiu ela, e entrou uma mulher chamada Esther, judeu, plano de Deus, para depois salvar. Ela salvou os judeus depois da morte. Esther, você pega o livro de Esther, vai trazer essa história que o rei Assuero, numa confraternização, ele pediu diante de todos o seu staff que Vasti, que era a rainha, muito bonita, que ela desfilasse. Ela disse: não vou não. E foi destituída. Não acontece com Patrícia, não acontece com você. A gente falou aqui, pastor Edmilson, agora há pouco, eu falei, porque não existia isso aqui. O smartphone hoje, o celular, ele a cada dia ele tem novas funções, ele tem novas formas de a gente utilizar. E o celular, ele hoje é visto também como uma ferramenta responsável pelo afastamento de muitas pessoas da fé. Como é que o senhor enxerga essa geração, não apenas a geração de hoje, mas as pessoas que têm acesso ao smartphone, à internet, às redes sociais, e elas se deixam dominar pelo celular? O celular hoje está acabando casamento, relacionamentos. Quando eu falo relacionamentos, não é apenas com a esposa, com o marido, com os filhos, com o pai, com mãe, e também a relação com a igreja. Tem um pastor que ele dizia o seguinte: antigamente eu orava pelos meus filhos, porque eu não sabia onde eles estavam. Mas hoje eu perdi o hábito de orar por eles, porque à noite eu disse assim: fulano de tal, deixa eu ver, liga para ele: filho, você está onde? Estou em tal lugar. Chega que horas? Tal hora. Isso impediu a oração, quebrou a oração que ele fazia com os filhos. Mas você vê que está saindo agora, recente, um decreto do governo federal, do ministro da Educação, proibindo celular em sala de aula. Natal já tem essa lei. Natal já tem, né? Já tem. Pronto, já está proibindo no país todo. Só que tem um problema. Ela proíbe, mas ela não oferece alternativas? Punição nenhuma. Não pode, mas se usar não tem punição. Então é uma lei meio sem sentido ainda. Tem que ter uma consequência. Não tem consequência ainda. Está usando, todos os alunos entram em sala
Começou a aula, todo mundo coloca seu celular lá. Porque também é uma necessidade de comunicar com o pai, do pai comunicar com o filho. É uma necessidade, mas não durante a aula. Durante a aula, a gente vê muitos isso na igreja. Eu ia perguntar isso. E Nossa, como é dentro da igreja o Os caras celular? vê muito isso na igreja. Estou abrindo aqui. A gente usa muito para digitar. Por exemplo, eu tenho aqui, eu não sei nem quantas Na nossa mensagens. conversa, eu não gosto muito de falar, conversa, Eu não sei nem quantas mensagens eu tenho aqui. tem um Porque Eu não bastante, gosto de falar, mas tem na igreja bastante. você vê nego no Instagram, postando a foto do culto, fazendo uns stories e tal, mas você não tá ali para isso, na minha opinião. Isso aqui Entendeu? eu uso aqui, anotas, para anotar. Porque quem prega tem que ouvir, tem que anotar. Um belo dia aconteceu um fato interessante comigo. Não foi na videira, foi na igreja que eu estava anteriormente. O pastor estava pregando e eu estava sentado aqui na primeira fila da frente e só vi ele, o movimento da mão dele chamando assim. E eu olhei aquele movimento, achei que não era comigo, olhei de lado, ele disse, eu digo comigo, ele disse, sim, quem é que você? Vem cá. Rápido. Eu subi. Quando chegou, ele me entregou o microfone. Continua a pregação, que eu vou no banheiro agora, correndo. E eu fiquei com o microfone na mão, olhando para todo mundo olhando para mim, mas eu estava anotando. Por que eu estava anotando? Eu estava prestando atenção na pregação, dei continuidade, lógico, não como ele vinha, mas daí eu não parei, não dei continuidade. Então, anotar é muito importante. Eu tenho muita coisa anotada. Por quê? Vez por outra, numa pregação, você vai lá e busca algumas coisas que você, na hora, mas você busca ali. Porque a mensagem não é sua, é do Espírito. Posso pegar um pedacinho aqui, posso pegar um pedacinho ali. Estou aqui buscando, porque tem horas que você está bem, mas tem horas que não vem a inspiração. Não vem. Uma vez eu estava num somos congresso. humanos, né? Somos humanos. Uma vez eu estava num congresso, um dos maiores pregadores desse país, chamado René de Araújo da Renova. Num congresso. De uma hora para outra, deu um branco nele. Um branco. Eu estava sentado atrás, eu, Marcel e Gil. Chegou o Marcel, que era o vice-presidente dele. Marcel, assume aí, vamos embora. Foi lá para dentro, cara no pó. Meia hora depois voltou e detonou a mensagem. Mas na hora, deu branco nele. Não saiu nada. E está todo mundo esperando. E você está paralisado. Porque o público é a maior fera que existe. Ele projeta você, como ele joga você para baixo. Você que está pregando, você não pode, de maneira alguma, se impressionar com determinadas ações de determinadas pessoas. Por exemplo, estou pregando aqui, eu gosto de olhar no olho das pessoas. Estou pregando aqui e alguém olha para o outro assim. Não se impressione com aquilo. Porque quando você está lá em cima, você estudou aquele assunto, você está pregando porque você sabe mais do que ele. Então não se impressione. Passe por cima disso. Porque senão... E muito do que o senhor fala lá, talvez não sirva para mim, que balanço a cabeça, mas serve para o Léo. Tranquilo. Mas serve para o outro. Tem cultos que eu já saí do culto dizendo assim, meu Deus, eu não queria falar com ninguém. Eu não queria encontrar ninguém. Porque eu fui tão mal. Não saiu nada. Aí chega assim, alguém encosta em você e diz, pastor, era tudo o que eu precisava ouvir. Muito obrigado pela pregação. Aí você diz, meu Deus, como as coisas são. Pastor, vou na igreja toda quarta, todo domingo, estou na primeira fila, mãozinha para cima, orando, louvando. Estou salvo? Não. A igreja não salva ninguém.
Quem salva é a graça. Não adianta eu mostrar Como alcançar a A graça? graça, isso aí. A graça, a graça é Jesus. Busca Jesus, que ela é a graça. Só estando Aliás, na igreja, consigo No alcançá-lo? Antigo Testamento, lá no início, Jesus era chamado a palavra, né? Uhum. Antigamente era chamada a palavra. A graça vem de graça para você. A graça te dá a liberdade de você dizer, eu vou fazer e não vou fazer. A graça, Jesus deixa conosco para que eu tenha o livre-arbítrio. Eu posso dizer assim, eu quero, eu posso dizer eu não quero. Eu posso dizer assim, eu quero Jesus, eu posso dizer eu não quero Jesus. As decisões são minhas. A graça, ela faz com que você converse com as pessoas. Você chega dentro, eu digo, Tom, você é isso, eu dou uma verdadeira lição de moral em você. E você fica satisfeito. Você realmente... Se eu não tiver graça, eu chego, faço um elogio para você e você não gosta. Porque faltou a graça. Jesus, ele só tirou um item da lei, que foi o sábado. Deixou de lado. Mas todos os outros itens, se assim, quem mexer numa vírgula aqui, não pode. Mas ele pegou a lei, apertou a lei com graça. Ele disse assim, o que é que a lei diz? Adultério. Se você for encontrado, os dois são adúlteros. No ato. Jesus pegou a lei e disse assim, olha, se você só olhar com segundas intenções, você já adulterou. Apertou a lei, muito mais, mas com graça. Ele diz, você fica satisfeito. É a maneira de expressar. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Não vem de vós. Rapaz, que podcast, que conversa. Deixa eu ir além, já falando que podcast. A gente acredita muito no Deus do perdão. E o perdão ele é muito, muito importante, muito sério. Mas tem igreja que prega um Deus vingativo. Ele vai lhe castigar. Se você fizer isso, ele vai lhe castigar. Por que Deus não conseguiu perdoar Adão e Eva? E nem lá em Apocalipse, aquele que sentou no seu trono, ele também não perdoou. Peraí. Tirou do fundo do baú, né? Tirou a batata. Quero ver o senhor sair dessa, viu, pastor Edmilson? Ler, e assim, é aquilo que a gente estava conversando em off. A Bíblia, ela é uma questão de interpretação também. Eu li um negócio, o senhor também sabia desse mesmo negócio, mas me passou totalmente diferente do que eu tinha entendido. Entendeu? Então, assim, é isso que eu queria saber. Por que o Deus do perdão não consegue perdoar tudo e a todos? Onde é que você viu que ele não perdoou? Se a gente partir, vamos lá, em Gênesis, ele teve o conflito da maçã, foram expulsos do paraíso. Certo. Teoricamente, pela graça, ele passaria a mão na cabeça e falar, ó, não se repita mais isso, continua aqui. Ou a minha interpretação... Tá perdoado. Certo. As consequências é outra coisa. Perfeito. Certo? O perdão é dado. Quais foram as consequências? Perdeu o emprego. Se você fizer alguma coisa aqui que o proprietário não goste, você perde o emprego. Então, você é perdoado, mas as consequências de perder o emprego... Isso a gente vê muito com as crianças hoje, assim. Meu filho já aprendeu que, pai, foi sem querer. E eu sempre tento explicar para ele que, querendo ou sem querer, existem as consequências. Ele tem que entender isso. Olha, você está livre. Olha, veja bem. Ele quebrou a tela do celular dele. Ele falou, foi sem querer. Mas ele tem que entender a consequência de que ele vai ficar sem o desenho dele porque ele quebrou a tela do celular. Quebrou sem querer? Quebrou. Veja bem. Existe Romanos 2:12. Aqueles que com a lei pecaram, com a lei serão julgados. Aqueles que sem a lei pecaram,
sem a lei serão julgados. Tem sempre uma consequência. Ah, eu não sabia. Uma criança, ela conhece a lei da gravidade? Não. Não conhece. Mas se ela cair da janela, ela vai se machucar. Ela não conhecia a lei, mas ela machucou-se. Eu não sei que existe inferno, mas como a lei espiritual é igual à lei natural, eu vou parar no inferno. Eu não sei, mas vou parar lá, porque é uma lei. Sem lei, eu vou ser julgado. Com lei. Então o camarada lá que sentou no trono, falou, não, tá perdoado, mas aqui você não fica não, vai ficar lá embaixo agora. Perdeu as consequências. Entendi. Caiu um terço. Então, Você tem o poder de convencimento. Convenceu um terço dos anjos a vir. Então, desceram. Você vê que quando o Paulo está falando aos Efésios, que ele coloca no capítulo 6, batalha espiritual, no capítulo 11, ele diz assim que para que nós possamos resistir, nós temos que pegar toda a armadura de Deus. Ali tem toda a armadura de Deus, de 11 a 18. Mas, no verso 12, ele diz assim, olha, vossa luta hoje não é contra sangue e carne, mas contra principados, potestades, anjos dominadores, são os que dominam as autoridades, e os celestiais do mal. Então, aqui tem uma hierarquia. Principado, potestade, dominadores e os celestiais do mal. Como aqui tem uma hierarquia. Serafins, querubins, arcanjos e anjos. A hierarquia está dos dois lados. Uma hierarquia, outra hierarquia. Quem são esses? Quem são esses? Tudo no reino do Espírito. Existe uma hierarquia? Existe uma hierarquia. Deixa eu fazer a minha última pergunta, Léo. Depois você... Até para você que apresentou, que trouxe o pastor aqui, o pastor Edmilson, que veio aqui, a gente sabe do seu corre-corre, da sua agenda, e a gente conseguiu trazer, e para mim foi, não desmerecendo os outros convidados, me perdoem, mas foi uma conversa transformadora. Apenas a gente está aqui só para... A minha última pergunta, minha última colocação para o senhor. A gente enxerga uma sociedade cada dia mais doente. Às vezes eu perco a fé na humanidade e muitas pessoas perdem a fé em si próprios também. E a gente vê essas pessoas tirando a própria vida. A gente vê a depressão como uma doença que é conhecida, que é falada como a doença do século. A depressão, antigamente, ela atingia pessoas de uma determinada idade. Hoje, a gente enxerga lá embaixo jovens, crianças, adultos, idosos, rico, pobre, todo mundo com essa depressão. E pessoas que sentem uma dor tão grande que tem muita gente que fala assim, não tem amor pela vida, tirou a própria vida. Às vezes essas pessoas, elas sentem uma dor tão grande que elas veem na morte a solução para essa dor. O que é que essas pessoas elas precisam? Elas precisam de mais fé, elas precisam da igreja, elas precisam... É uma doença da alma, é uma doença física, biológica, uma doença da alma. Uma vez eu estava num velório, uma pessoa tem se suicidado. Aí alguém chegou para mim e disse assim, olha, ele está no inferno. Ele suicidou-se. Eu disse assim, quem disse para você isso? Porque ele suicidou-se. A Bíblia diz, onde é que está escrito na Bíblia que suicídio leva para o inferno alguém? Primeiramente, a Bíblia não fala de suicídio, porque suicídio é uma condição especial, que é um julgamento pessoal de Deus. A Bíblia fala em homicídio.
essa palavra suicídio não tem, porque Deus sabe, quando a pessoa chega ao extremo, o que é que ela está passando. O que é que ela... Você perguntou o que fazer, não é isso? Com essas pessoas. O que é que essas pessoas precisam? O que é que elas precisam? Não Olha, é uma pergunta fácil. Não é uma pergunta fácil. Elas precisam que, primeiramente, ter uma pessoa de confiança em que ela possa abrir o seu coração. Muitas vezes nós não abrimos o nosso coração para todo mundo. Por exemplo, eu vou dizer uma coisa muito séria. Pastor é uma pessoa muito solitária. Porque ele não pode se abrir muitas vezes para, a não ser que seja um amigo, líder muito próximo, porque ele não sabe qual é o julgamento. Porque as pessoas acham que o pastor... Ele não pode demonstrar fraqueza. Ele não pode demonstrar fraqueza. E ele tem todos os problemas que todo mundo tem. Apenas ele não pode... Não posso chegar para Léo, para você, e abrir o meu coração, se eu não tiver uma pessoa com muita confiança, porque eu não sei qual a interpretação, o que é que ele vai espalhar na igreja. Então, é muito sensível a coisa. Uma pessoa com depressão, ela precisa de alguém perto dela, além da medicação, além das orações, de uma pessoa de muita confiança. A fé ajuda. A fé ajuda. Ajuda muito. Mas não é tudo. Ela precisa da medicação. O senhor já viu Porque pessoas... Jesus disse assim, olha, os doentes, os médicos vieram para os doentes. Existem doenças da alma, e doenças espirituais, doenças físicas. Aquela doença física é o remédio, é o médico, é o hospital. Davi, no Salmo 31, lá em 15:16, diz assim, o Senhor é meu Deus, e em tuas mãos estão os meus dias. Os nossos dias não estão nas nossas mãos, nos remédios, nos hospitais, nos planos de saúde. Tudo isso aqui é para ajudar você. Mas nossos dias estão nas mãos de Deus. Porque o Salmo 139:16 diz que tudo está escrito e determinado. Quando Jó está numa grande dificuldade da vida dele, o capítulo 19 de Jó é um capítulo que ele rasga o coração. Porque todo mundo está acusando ele de pecado. E ele diz assim, lá no verso 25, ele diz assim, eu sei que o meu Redentor vive e que ele se levantará. Para que eu possa me confessar com Deus, eu preciso do intermediário? Não. No dia que Jesus morreu, a palavra diz que antigamente existia o templo, existia o lugar sagrado, existia o santo, o lugar santo dos santos. Aqui ficava a arca, a presença de Deus estava aqui. E aqui tem uma cortina. Aqui estava o povo. No centro ficavam os homens. Nos átrios ficavam as mulheres. É por isso que Paulo disse assim, olha, as mulheres caras, porque Paulo mandou juntar todo mundo, eles ficavam isso. Cale, é uma situação diferente. Mas o Santo dos Santos, o sacerdote entrava lá uma vez por ano, com uma corrente, com um sino no calcanhar e uma corrente. Ele pegava os pecados da população e levava para Deus. Entregava ali. Se ele tivesse um pecado, ele morria ali mesmo. E ninguém podia entrar lá. Seria puxado pela corrente. Existe esse intermediário. Depois da cortina e antes da cortina. No dia que Jesus morreu, a cortina foi rasgada de onde? De baixo para cima? Não. Como normalmente se rasga. De cima para baixo. Para quebrar isso aí. Aí lá, Paulo está falando aos Timóteos, 1 Timóteo 2,5, Paulo está dizendo assim, porque há um só Deus e um único mediador entre Deus e o homem, Jesus. Precisa mais de alguma coisa? Não.
O único mediador entre Deus e o homem não é cicrano, fulano, beltrano, tal. É Jesus. Porque Deus, há um só Deus e um único mediador. Converse com Jesus. Abra teu coração para Ele, que Ele leva para Deus. A minha oração, presta atenção, a minha oração, eu oro a Deus em nome de Jesus, de conformidade com a palavra, conduzido pelo Espírito, crendo sem duvidar, e aqui me tem a resposta. Simples. O Léo está perguntando se bebida alcoólica é pecado, né, Léo? Olha, é sempre aquilo lá, um amigo do amigo meu mandou perguntar. Aquela pergunta, bebida alcoólica é pecado. Quem tem o voto nazireu jamais poderá tocar em bebida forte, bebida com álcool. A bebida com álcool tira o teu juízo. Se tira o teu juízo, você faz bobagens, você faz o que não deve. Nós vemos aí no trânsito as maiores barbáries porque o cara vem bêbado. Então, vamos dizer, é pecado? Tirou o teu senso, é pecado. Tirou o teu senso, a tua responsabilidade. É pecado. É pecado a partir da hora que ela te domina. Então, tudo que nos domina é pecado. Ou mas então, por que tem aquela máxima... Então minha mulher é pecado, que ela me domina. Então, mas, pastor, então por que tem aquela máxima de que o crente não bebe, mas come muito? A gula também não é um pecado? A gula também é um pecado. É um pecado. Então. Olha, porque já que ele não bebe, ele toma um refrigerante, ele não toma, às vezes ele come demais. Então. Também não pode. Aquele negócio, tem todo exagero é condenado. Entendi. Só para a gente... Para baixo, para cima, para baixo, para cima. É exagero, fora dos contextos de Deus. Se a gente voltar na lei da semeadura, né, você faz aqui, planta e colhe aqui. A partir do momento que o bebê nasce, já é um pecador nesse mundo. Por que criança já nasce com câncer, com deficiência, se ele, bem dizer, não plantou nada para estar colhendo? Certo. Entendeu? Aquele caso, aquela criança cega. Sim. Quando Jesus, os discípulos chegaram, Jesus, quem pecou? Essa criança está cega, nasceu cega. Quem pecou? Ela ou os pais? Jesus disse, nem ela nem os pais. Glória de Deus. Ali vai ser manifestada a glória de Deus na vida daquela criança. Ela vai ser curada. Agora, eu vou reconhecer como glória de Deus? Nem sempre. Eu preciso ter uma aproximação com Deus, preciso entrar a fé para saber que Deus está fazendo aquilo. Se eu, a partir da hora que eu esteja dizendo, hoje eu estou acordando, porque Deus me concedeu uma noite de descanso, está me acordando. Porque ali, na hora do que eu acordo, Ele renova as suas misericórdias sobre a minha vida. Eu vou ter um novo dia. É por isso que quando eu saio de casa, ore, agradeça a Deus à noite, peça pelo dia, entregue a sua família para Ele. Porque o que acontece conosco? Nós saímos de casa, deixamos nossos filhos, deixamos nossa esposa, nosso lar, vamos trabalhar e voltamos à tarde, encontramos as crianças dormindo, dever de casa feito, ou então todo mundo tomado banho arrumadinho, a casa toda arrumada. E eu não agradeço a Deus pelos livramentos que deu aqui. Simplesmente entro na rotina. E eu tenho que dizer, Deus, muito obrigado. Pastor, para a gente encerrar, eu posso dizer que eu não comi a maçã, mas pago. Mas eu também não fui pregado na cruz do Calvário, mas também recebo a graça. Você não foi pregado, mas você está recebendo a graça. A graça. Ele deixou a graça para todos nós.
deixou o pecado para ser perdoado, deixou o sangue dele para nos purificar, deixou a cruz para as nossas transgressões serem coladas nela. Então ele deixou tudo pronto. Cabe a mim buscar. Somente. Maravilha. Se buscar, eu recebo. Pastor Edmilson, eu não conheço a videira. Vai conhecer. O Léo, a Patrícia me chamam muito. E eu acho que essa conversa ela foi muito boa. Não apenas para mim, mas eu tenho certeza que muitas pessoas que vão se identificar e vão ouvir aqui explicações que a gente precisa para a gente entender muita coisa que a gente não entende. Da fé, da religião, da igreja. As pessoas que querem ir para a videira, elas podem buscar a videira mais próxima, existe ela deve fazer algo, ou pode procurar a videira mais próxima. Só chegar que a porta estará aberta. Capim Macio, Candelária, Zona Norte. Não quer ir? Online. Nós temos grupos de crescimento online. Pessoas dos Estados Unidos, pessoas do Canadá, pessoas de outros estados, fazendo grupo de crescimento. A facilidade, nós estamos abertos. Pode procurar a igreja. Pode chegar lá do jeito que você chegar. Será bem recebido, com alegria. A marca da videira, alegria. A marca da videira, amor. Não tem alegria, não tem amor, fluem as coisas. Léo, obrigado, viu, Léo? Hoje você Nada, meu amigo, que isso. Sensacional. E vai voltar, que tem muita coisa, tem muita história para extrair daí, viu? A gente já está quase 2 horas conversando aqui, já estouramos o tempo aqui. Se a gente for seguir aqui, a gente vai passar o dia inteiro aqui, porque tem muitas histórias e muita explicação para as pessoas que precisam disso, para as pessoas que precisam entender e ou ter fé ou voltar a ter fé, né? E para a gente conseguir também atrair essa nova geração que está muito dispersa de tudo isso. A igreja, ela restaura seu casamento. A igreja lhe torna próspero nos negócios. A igreja lhe reconstrói como ser humano, como pessoa. Tranquilamente. Eu me afastei muito da igreja por essa descrença, por assistir pastores, com alguém. por assistir pastores tentando extorquir as pessoas, por ver dentro de outras igrejas coisas que eu não concordava em relação a dinheiro, em relação a riquezas, em relação a tudo isso, a líderes ostentadores. Então tudo isso me afastou da igreja. Mas depois dessa nossa conversa, pastor Edmilson, eu vou prometer aqui e vou me reaproximar, porque a igreja é extremamente importante na vida das pessoas. No dia que eu for pregar, eu digo para avisa, vai lá. Levo. Pega pelo braço. Fila. Se tiver vaga, eu vou estar na primeira fila. Eu queria só corrigir uma errata aqui. Pastor Edmilson é pastor de campo, pastor presidente é o nosso Costa Neto. Costinha, um beijo, parabéns pelo que você fez por essa igreja. E pastor de campo também tem o pastor Tiago. Tiago, amo sua franja, viu, meu amigo? Um beijo para você. Pastor Edmilson, eu podia fazer uma bênção para nós e para todos que estão vindo para antes da bênção, encerrar o nosso eu queria que, pastor, já que você está pedindo a bênção, eu queria que o pastor Edmilson olhasse para essa câmera aqui e desse um recado para esse jovem, principalmente esse jovem, que eu me preocupo muito com esse jovem que nunca entrou na igreja e que não acredita na fé e que não acredita nesse Deus. O que o senhor diria para esse jovem, pastor Edmilson? Jovem, não somente você, mas todos nós. Não interessa a sua idade, não interessa a sua cor, não interessa a sua razão social, não interessa seu estilo de vida. Busque a Deus. Eu lembro de Salomão quando ele disse assim: jovens, busque a Deus durante a sua mocidade, para que lá na frente você não venha dizer, vem os dias maus e você diga, neles não tenho prazer. Você tem tudo pela frente, você tem todas as condições. Se quiser ir para a videira, será um grande prazer, uma grande alegria. Mas busque uma igreja perto de você, que você tenha amizade, que você tenha mais intimidade. Se aproxime de uma igreja. Não olhe as falhas dos homens, não olhe as dificuldades que a igreja às vezes passa, não olhe
paredes, pessoas. Não. Tem uma referência. Olhe para Cristo. Se você olhar para Jesus, você vai fazer uma excelente caminhada. Por nele e dele vem a salvação. Minha, sua, de todos nós. Deus te abençoe grandemente. Amém. Amém. Se essa foi a bênção, para mim já tá valendo. Tá valendo também. Gente, obrigado. Pessoal. Valeu. Todo Segue mundo. a gente nas redes sociais. E foi fogo, viu? Sem Arrodeio Oficial. Você vai. Esse episódio, sem dúvida nenhuma, serão diversos cortes e um mais importante do que o outro, um mais restaurador do que o outro. Tchau. Valeu.